Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre matriz, mas nós vamos dar um destaque maior, que seria a matriz genérica. Tá? O que seria a matriz genérica, né? Então, seria uma matriz que, em vez de nós usarmos aquela matriz direto com os números, a gente usa letras para fazer uma matriz que pode ser qualquer uma. Ou eu dou uma fórmula específica para vocês e vocês calculam quais são os números ali, tá? Costuma ser o tipo de questão que mais é cobrada no Enem. Por exemplo, saber como é que é, o que é um elemento, né? Como é que eu posso falar da posição desse elemento, são essas coisas, tá? Para quem estudou no primeiro ano progressão aritmética e progressão geométrica, vai lembrar um pouquinho disso. Então, o que seria a matriz genérica? De um modo geral, nós podemos escrever uma matriz em função de seus elementos genéricos, ou seja, tudo que é genérico é como se fosse uma fórmula, é com letras em matemática, porque se eu boto números, é aquilo ali e acabou. Mas quando a gente bota letra, a gente diz, ó, né, essa letra A pode ser qualquer número, tal, então é nessa ideia. Então, por exemplo, em vez de eu dizer uma matriz de duas linhas e 4 colunas, eu vou botar genericamente M linhas e N colunas. O que eu quero dizer com isso? Que essa aqui é a minha primeira linha, vocês estão vendo, essa é a minha segunda, aí eu boto reticências. Então, essa aqui seria a minha linha de posição M. E a mesma coisa coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, 3 pontinhos, coluna da posição M, tá? Então, quantas linhas ela tem? M. Quantas colunas? M, tá? Isso seria uma matriz genérica. O que é importante vocês compreenderem? Quando nós não temos os números, nós representamos o nosso elemento por uma letra minúscula. Então, se a matriz ela recebe uma letra maiúscula, por exemplo, a matriz A maiúsculo, os elementos dessa matriz, enquanto eu ainda não souber quem são, eu vou botar a mesma letra, porém minúscula, A minúsculo. E essa letra, ela vem seguida de 2 números. Algumas pessoas separam com vírgula, outras não, tá? Esses 2 números representam a posição da linha e da coluna, tá? Nessa ordem aqui. Então, é uma letra minúscula, seguido de 2 números. O primeiro representa a linha. Lembrem que linha é a linha do caderno, é na horizontal. E o segundo número vai representar a coluna em pé, na vertical. Então, por exemplo, esse elemento aqui é o A11. Por quê? Ele está na linha 1, ó, linha 1, e ele está na coluna 1, tá? Agora, vamos pegar esse aqui, ó, A23. Por que ele é 2, 3? Porque primeiro é a linha, ó, linha 2, e o segundo número é a coluna, ó, coluna 3, tá? Então, como na matriz a gente dava o tamanho, quantidade de linhas, x quantidade de colunas, então era sempre linha por coluna, a posição do elemento também vai ser primeiro a linha, depois a coluna. Então, sempre que eu pedir para vocês o elemento da posição tal, ou perguntar qual é a posição do elemento, lembre, primeiro a gente diz a linha, então é só contar 1, 2, 3, sempre na horizontal, e depois a gente bota a coluna, que é na vertical, 1, 2, 3, tá? Então, isso eu destaquei aqui, que os elementos genéricos são representados por letras minúsculas e são escritos acompanhados de 2 números. O primeiro indica a linha e o segundo indica a coluna. Então, a letra, o nome da matriz é uma letra maiúscula. As letras dos elementos será a mesma letra, porém minúscula. E a posição, a gente costuma usar as letras I e J, tá? Minúsculo. Então, o I, que é a primeira letra, vai ser sempre, tu vai sempre colocar o número que está, tipo, qual é a linha. E o J é a coluna. Então, por exemplo, as matrizes nós costumamos dizer matriz A, B, C, D, costumamos usar as primeiras letras do alfabeto, não é obrigação, mas é o que costuma acontecer, e os elementos também, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo. E quando a gente quer dizer a posição, que é a linha e a coluna, a gente usa a letra I e a letra J, tá? Então, sempre que vocês verem, que é o que eu trouxe para vocês de questão de Enem, uma questão que fala no I e no J, prestem bem atenção, que provavelmente esse I e esse J é a linha e a coluna, tá? Então, como é que eu posso... Primeiro, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber, então, que o A11, algumas pessoas dizem A11, A12, mas a forma correta é A11.
O A11 representa o quê? O elemento que está, primeiro número é a linha, na primeira linha e na primeira coluna. O A32 é o elemento que está na terceira linha e segunda coluna. O A22 é o elemento que está na segunda linha e segunda coluna, tá? E o AMN é o elemento que está na linha M e na coluna N, ok? Agora, um outro exemplo, eu vou dar uma matriz para vocês. Então, ó, seja a matriz A com os elementos 1, 4, 0, menos 2, 9, 3. O que nós temos? Vamos ver os elementos. A11, quem é o A11? O A11 ó, é a primeira linha e primeira coluna, então é o número 1. O A12, linha 1, coluna 2, então primeira linha, segunda coluna, é o 4. O A13, linha 1, coluna 3, é o 0. A21, linha 2, coluna 1, é o menos 2. A22, linha 2, coluna 2, é o 9. E A23, linha 2, coluna 3, é o número 3, tá? Então, se eu pedir para vocês, isso pode acontecer, eu dar para vocês a matriz e pedir algum elemento específico, basta vocês olharem a linha e a coluna. Até eu vou trazer para vocês alguns exercícios onde eu faço tracejado para ficar melhor de enxergar, tá? Então, lembre, se eu falar primeira linha, primeira coluna, é a mesma coisa que botar A11. Então, o que vocês têm que saber aqui? Que o primeiro é a linha e o segundo número é a coluna, ok? Agora, construção de matrizes, tá? Que eu acho que é algo importante para vocês praticarem, mas confesso que não vem caindo muito no Enem, mas, né, a gente tem que estar preparado. Então, toda matriz, ela pode ser descrita por uma regra ou lei de formação. Essas leis descrevem os elementos da matriz segundo a posição que esses ocupam, esses quem? Que os elementos ocupam. Na notação das leis de formação, o I representa a linha, lembra que eu falei para vocês? E o J, a coluna. Então, olha só, como é que pode cair? Construa a matriz A igual a AIJ 2 por 3, tal que AIJ igual a I vezes J. O que é isso? Então, quando eu boto A maiúsculo, eu estou dizendo que o nome da tua matriz é A. Quando eu boto igual a AIJ, eu estou dizendo que os teus elementos vão ser A minúsculo seguido de 2 números, lembra? Então, se a matriz tem nome A, o elemento vai ser A também minúsculo. E o elemento, ele vem sempre seguido de 2 números. Quando a gente ainda não sabe que números são, a gente bota I e J. E isso aqui, 2 por 3, é o tamanho da matriz. O que eu quero dizer? Que a minha matriz vai ter 2 linhas e 3 colunas. Tal que, o que é isso aqui? Isso daqui é a lei que eu trouxe para vocês, é uma fórmula que vocês vão usar. Então, o que eu estou dizendo? Que nesse exemplo 1, os elementos vão ser calculados dessa maneira. O teu elemento A e J vai ser igual a I vezes J. Então, se aqui no lugar do I tu tiver o número 1, no lugar desse I tu vai botar o 1. Se aqui no lugar do J tu tiver o número 5, no J tu vai botar o 5. Então, como é que é? A primeira coisa, sempre que eu pedir para vocês construírem a matriz, vocês têm que construir a matriz genérica. Como assim a matriz genérica? A matriz aquela A11, A12, A13, A21, com os números, para a gente saber quais os elementos que precisa calcular. Quando eu digo 2 por 3, eu estou dizendo que é 2 linhas e 3 colunas. Então, cuidado ao montar essa matriz. Eu costumo fazer o quê? Eu boto o nome A, abro o meu colchete, e aí eu penso, 2 linhas, então tem que ter 2 linhas e 3 colunas. Aí eu boto só o A, boto só os As, e testo. 2 linhas, 3 colunas. Depois que eu testei certinho, eu vou botar a posição, os números. Então, esse aqui tá na linha 1, né? Então, eu boto 1, 1, 1, que é a primeira coisa, é a linha. Esse aqui tá na linha 2, né? Então, 2, 2, 2. Agora, eu vou fazer a coluna. Esses estão na coluna 1. Então, o meu segundo número vai ser 1, 1. Esses na coluna 2, 2, 2. E esse na coluna 3, 3, 3. Então, eu, Gabriela, gosto de botar primeiro só a letra A, depois eu boto o primeiro número da linha, então 1 para todo mundo, 2 para todo mundo. Depois eu boto o segundo número. 1 na primeira coluna, 2 na segunda e 3 na terceira. Algumas pessoas preferem decorar que a primeira linha é 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Mas algumas pessoas invertem. Por isso que eu prefiro pensar, coloco a linha,
1, coloco a linha 2, coloco a coluna 1, coloco a coluna 2 e coloco a coluna 3. E testo de novo. Tem 2 linhas? Sim. Tem 3 colunas? Sim. Então, isso é a matriz genérica, ou seja, eu ainda não calculei quem são esses caras, mas essa é a matriz referente a esse por quê? Porque é o tamanho que ele deu. Quantos elementos tem aqui? Tem 6, né? Ou seja, vocês vão ter que calcular esses 6 elementos, vocês. Como que a gente calcula? Então, a primeira coisa é fazer a matriz genérica. A segunda coisa é calcular quem é cada elemento. Como? Usando a fórmula que eu dei. Eu dei a fórmula A e J igual a I vezes J. Quem é esse I e esse J, gente? Vai ser esses números, 1, 2, 2, 3. Então, o número que tiver aqui, tu vai botar aqui. E o número que tiver aqui no lugar do J, tu vai botar no J. Bah, como é que eu vou saber? Lembre, o I é sempre o primeiro. O J é sempre o segundo. Caso eles resolvam inverter, vai aparecer. Então, é só tu olhar. Se eu botei aqui o I como primeiro, quer dizer que o teu I vai ser sempre o primeiro número. Se eu botei aqui o teu J como segundo, quer dizer que o teu J vai ser sempre o segundo. Então, eu já botei aqui os 3 primeiros elementos. Eu gosto de escrever a fórmula em cima, tá? Então, a fórmula é I vezes J. Lembre, o I é o primeiro número, o J é o segundo. Então, no lugar do I, tu vai botar o quê? 1. E no lugar do J, quem é o segundo número? 1. Então, 1 vezes 1, 1. Agora, vamos para o A, 1, 2. Lembrem que é I vezes J. Então, quem é o I? 1 vezes. Quem é o J? 2. 1 vezes 2, 2. Novamente. I vezes J. Quem é o I? O primeiro? 1. E quem é o J? O segundo? 3. 1 vezes 3, 3. Ou seja, esse cara aqui, A11, vai ser esse número, 1. Esse cara, A12, vai ser esse número, 2. E esse cara aqui, A13, vai ser o 3. Agora, a gente vai calcular a segunda linha. A21. Agora, o meu I é o 2 e o meu J é o 1. Então, 2 vezes 1, 2. A22. Lembra que é I vezes J. O I é 2 e o J também é 2. 2 vezes 2, 4. E o A23. O I é 2 e o J é 3. 2 vezes 3, 6. Então, gente, é só usar a fórmula. O que eu posso dificultar aqui é a fórmula. Eu posso fazer uma fórmula simples como essa, ou posso fazer uma fórmula complicada. Então, se a fórmula era fazer I vezes J, bastava tu fazer o primeiro vezes o segundo, tá? Então, vocês tinham 6 elementos e nós calculamos os 6. O meu terceiro passo é concluir a matriz, ou seja, no lugar do A11, botar um número que eu achei. Então, o meu A11 era 1, bota 1 aqui. O meu A12 era 2, boto 2 aqui. O meu A13 era 3, coloco 3 aqui. E a mesma coisa, A21 é 2, A22 é 4 e A23 é 6. Então, sempre vai ser assim. Ver o tamanho e montar a genérica. Por quê? Porque tu precisa saber quem são os elementos que tu vai calcular. Depois usar a fórmula. A fórmula sempre costuma ser envolvendo o I e o J, que é a posição. Calcula cada um. E, por fim, substitui achando os números. Essa, então, é a tua matriz A. Vamos para o exemplo 2. Agora, a minha matriz B, então, o elemento vai ser B e J, 2 por 2, ou seja, a matriz tem nome B, o elemento é B minúsculo, e agora ela tem 2 linhas e 2 colunas. E a fórmula dá um pouquinho mais de trabalho, é 2I mais 3J, ou seja, 2 vezes o I mais 3 vezes o J. Então, primeira coisa, montar a genérica, 2 linhas e 2 colunas. Boto o primeiro número que é a linha, então linha 1, linha 1, linha 2, linha 2. Agora, em pé, na vertical, coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 2. Nós temos apenas 4 números para calcular. Bom, então, o I aqui, ó, vai ser aqui, e o segundo número, que é o J, vai ser substituído aqui. Então, eu já fiz os 4 para vocês. Então, B e J é igual a 2I mais 3J. Então, lembrem, o primeiro número faz o papel do I, o segundo número faz o papel do J. Então, se é 2 vezes I, vai ser 2 vezes o primeiro número, 1, mais 3 vezes o segundo número, que é 1. Então, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3. 2 mais 3, 5. Quando a conta é maior, eu gosto de calcular embaixo. Quando a conta é menor, eu faço do lado. Aqui, o B12, agora é 2 vezes o I é o primeiro, 1, mais 3 vezes o J é o segundo, 2. Então, 2 vezes 1, 2,
3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. B21, então, 2 vezes o I. Então, o I é 2, mais 3 vezes J. O J é 1. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Ou seja, o B21 é 7. E B22, então, 2 vezes o primeiro número, que é 2, mais 3 vezes o J, que é o segundo número, que também é 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Ou seja, o B22 é 10. Então, é a mesma coisa do anterior, só que antes eram mais elementos, agora são menos, e um pouquinho mais de conta, né? Posso fazer de cabeça? Pode, mas cuidado para não errar, né? E aí basta substituir, onde o meu B11 é 5, o meu B12 é 8, o B21 é 7 e o B22 é 10. E aqui está, então, o nosso exemplo 2. Então, olhem de novo, refaçam passo a passo, botem pausa se vocês ficaram com dúvida. Agora vamos para os exercícios. Primeira coisa, identifique na matriz abaixo o que se pede. Então, eu quero que vocês me achem o elemento A12. O que é A12? 1 é a linha. Então, linha 1. Eu gosto, lembre que linha é na horizontal. Eu gosto de fazer um tracejado, ó, linha 1. E o segundo número é a coluna. Coluna 2. Então, linha 1, coluna 2. O elemento onde eles se cruzam é o elemento que eu quero. Então, esse cara é o A12. Ó. Então, se eu quero o cara A12, pensa, linha 1, coluna 2, tá? Pode fazer a lápis, isso que fica bom de enxergar, aonde eles se cruzam. Agora vamos para o A32, tá? A32, então a linha é 3, 1, 2, 3, aqui tá minha linha. Coluna 2, coluna 1, coluna 2. Aonde que eles se cruzam? No 21, então, linha 3, coluna 2, aonde se cruza no 21, ou seja, o A32 é 21. Agora vamos para o A23, para vocês verem a diferença. Agora a linha é A2, 1, 2, e a coluna é A3, 1, 2, 3. Então, olhem a diferença. Aonde que eles se encontram? Aqui no 4. Então, o A23 é 4. Então, cuidem bastante isso para ver a diferença. Se vocês inverterem o 3, 2 com 2, 3, dá errado. E esse aqui eu vou deixar para vocês. Basta tu achar quem é o A53, o A33, o A13 e somar. Só isso. O exercício 2 eu deixei para vocês, ele vai ser que nem o 3, tá? Que é construir uma matriz. Então, em vez de fazer o 2, que eu achei o cálculo mais fácil, eu resolvi fazer o 3, que poderia ter algum erro de regra de potência, tá? Mas o 2 e o 3 é a mesma coisa. Então, exercício 3. Construa a matriz B igual a B e J 2 por 3, tal que o B e J é igual a I menos J, tudo elevado ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou ter uma matriz B, ou seja, os elementos vão ser Bzinhos, que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas, e que a fórmula que eu vou achar os elementos é essa, tá? Então, a primeira coisa, matriz genérica. 2 linhas, 3 colunas. Lembre, linha 1 para todo mundo, linha 2 para todo mundo. Depois, coluna 1, coluna 2, coluna 3. É assim que a gente bota esses números, tá? Então, o primeiro número é a linha. Então, todo mundo ganhou o número 1. Todo mundo aqui ganhou o número 2. Segundo número é a coluna. Aqui todo mundo ganhou 1, aqui todo mundo ganhou 2 e aqui todo mundo ganhou 3. O segundo passo é calcular esses 6 elementos, agora usando a fórmula B e J igual a I menos J elevado ao quadrado. Então, olhem a fórmula. Lembrem que o I é o primeiro número que vocês vão botar aqui e o J é o segundo número que vocês vão botar aqui. Então, o B11, o teu I é 1 e o teu J é 1, ou seja, 1 menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0. B12, o teu I é 1 e o teu J é 2. Então, 1 menos 2 ao quadrado vai ficar menos 1 ao quadrado. Porém, quando o expoente é par, a resposta fica sempre positiva. B13, o I é 1 e o J é 3. Então, 1 menos 3 ao quadrado é menos 2 ao quadrado. Porém, expoente par fica positivo. Agora, vamos para a segunda linha. B21, linha 2, coluna 1. Então, o I é 2 e o J é 1. 2 menos 1 ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1. B22, o I é 2 e o J é 2. 2 menos 2 ao quadrado é 0 ao quadrado, que é 0. E o B23, então, 2 menos 3 ao quadrado é menos 1 ao quadrado, que é igual a 1 positivo. Então, lembrem que se a fórmula é I menos J, o I é o primeiro número que aparece
e o J é o segundo número. Eu escrevi só uma vez aqui, mas tem pessoas que gostam de escrever em cima de todos para se guiar, tá? E aí concluímos a matriz como? O primeiro era o 1, que é 0, depois era 1, depois 4, 1, 0 e 1, tá? Então, o exercício 2 que eu pulei é a mesma coisa. Basta construir a genérica, aplicar a forma. Tudo bem? O exercício 4, ele é um pouquinho diferente. E é o tipo de exercício que, se eu fosse elaborar uma prova de PAV e Enem, eu cobraria mais para essa linha, tá? Por quê? Porque o cálculo em si não é difícil, mas se o aluno não está acostumado a trabalhar com letras, ele acaba ficando nervoso e não sabe, então seria uma forma de dificultar. Mas é a mesma coisa, vocês agora têm uma matriz D, com os elementos D e J 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, e agora, em vez de eu botar só uma fórmula para fazer o cálculo, tem 3. O que é isso quando tem uma chave? Né, é que tu tem 3 opções. O teu elemento, ele pode ser 2, se acontecer alguma coisa, ele pode ter uma conta, 13 menos 2J se acontecer, e menos 1 se acontecer. Então, o que está dizendo aqui? Que tu tem 3 contas para usar, três fórmulas. Qual tu vai usar? O teu elemento vai ser apenas o número 2 se o teu I for maior que o J. Lembra isso daqui? Maior e menor, eu digo que o sinal, né, a boquinha de deve ficar virada sempre para o maior. Então, aqui o I é maior que o J, tá? Por exemplo, 2 é maior que 1, 5 é maior que 1, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai anotar e analisar. Vocês vão usar essa fórmula aqui, que tem que fazer conta 3i menos 2j, se o teu I for igual ao J. Mas, pelo amor de Deus, quem é o I e o J? É os números que estão acompanhados do lado D, lembra? E tu vai simplesmente botar o menos 1 se o teu I for, a boquinha está virada para o J, então o J é maior, ou seja, se o teu I for menor que o J. Então, antes era uma fórmula e já era. Aqui tem 3 opções. Quando o I for maior que o J, quando o teu I for igual ao J e quando o teu I for menor que o J. Então, vamos com calma. Primeira coisa, construir a matriz genérica. 2 linhas, 3 colunas, tá? Segunda coisa, cada elemento deve obedecer a seguinte regra, mas qual? Aí que nós temos que analisar. Ó. Então, por exemplo, nesse caso, quando acontecer essas opções, antes de vocês usarem a fórmula, vocês têm que analisar isso aqui, o I e o J. Então, o D, 1, 1, que é o primeiro. O I é 1 e o J é 1. Ou seja, aí tu bota 1, 1, e aí tu compara. Eles não são iguais? Ó, 1 igual a 1. Se eles são iguais, qual delas que usava eles iguais? Essa aqui do meio, ó. Então, vocês vão usar a fórmula que o D e J é igual a 3i menos 2J. Então, olha só. Esses caras aqui, I e J, são esses números aqui. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Então, antes de fazer qualquer cálculo, como ele botou tal coisa C, 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 quer dizer que tu tem que escolher uma dessas linhas dependendo do que acontece com o teu I e o teu J, que são esses números. Então, a primeira coisa é comparar. Se é D 1, 1, tu tem que o teu I é 1 e o teu J é 1. Eles são iguais. Se eles são iguais, qual era a opção? A opção do meio. 3i menos 2j. Então, eu copiei a forma. Então, a gente calcula. O D11 é igual. Lembra que é 3 vezes i. O i é o primeiro, menos 2 vezes j, que é o segundo. Então, 3 vezes quem é o i? O primeiro número. 3 vezes 1. Menos 2 vezes o j. Quem é o segundo? 1. Então, fica 3 vezes 1, menos 2 vezes 1, que vai ser 3 menos 2, que é 1. Então, olha só. O que eu faço primeiro? Eu olho o i e o j. Como eles são iguais, eu escolho a linha do meio. Quando que a gente vai ter que fazer essa análise? Sempre que o teu elemento tiver essa chave com mais de uma opção. Até então, a gente só tinha trabalhado com uma fórmula. Quando acontecer de ter 2, 3 ou mais, aí vocês vão ter que fazer essa análise, tá? Então, tu olha o I, que é 1, e o J, que é 1, percebe que eles são iguais e percebe que tu tem que usar a fórmula do meio. 3 vezes o primeiro número, menos 2 vezes o segundo. Achei que é 1. Agora, D1, 2. Agora, tu bota o 1 e bota o 2. Eles são iguais? Não. O 2 é maior, não é? Então, bota a boquinha virada para o 2. E aí, tu vê qual que se encaixa. Ó, o teu I é 1 e o teu J é 2. Então, não se encaixa nessa terceira aqui, ó. O I é o primeiro número, que é 1. E o J é o segundo número, que é 2. O 2 não é maior?
Então, a boquinha fica virada para o maior, lembra? Então, se encaixa nesse aqui, ó. O que que diz aqui? Que o teu elemento D e J vai ser igual a menos 1. Então, nesse caso, não tem que fazer conta. Simplesmente dizer que o D12 é igual a menos 1. Não precisa fazer conta, tá? Poderia ser desse jeito com 3 fórmulas diferentes? Poderia. Agora, o D13, novamente, tem que analisar o I e o J. Então, bota que o teu I é 1 e bota que o teu J é 3. O 3, de novo, não é maior, ó, então 1 menor que 3. Então, qual que se encaixa? Ó, de novo, aqui nessa terceira. Então, o teu I é menor que o J, ó, o 1 é menor que 3. Ou seja, é o número menos 1 de novo, ó. Não tem que fazer conta. Basta vocês colocarem, né, que o teu D13 é menos 1, certo? Gente, eu sei que não é muito simples, mas é importante ter, né, trabalhar com esse tipo de questão. Agora vamos para a segunda linha. D21. Então, agora o teu I é 2 e o teu J é 1. Quem é maior agora é o 2. Então, ó, agora o meu sinal de desigualdade ficou virado aqui, ó, para a esquerda, para o 2. Qual que se encaixa? Não é esse aqui, ó, I maior que J? Então, nesse caso aqui, ó, o teu D e J é igual a primeira linha, que é 2. Então, simplesmente, tu vai botar que o D21 é igual a 2. Agora, D22. Opa, tu tem que o teu I é 2 e o teu J é 2, ou seja, eles são iguais. Se eles são iguais, qual é o que se encaixa? Segunda linha. Bah, segunda linha não é direto, tem que fazer uma conta, ó. O teu D e J é 3I menos 2J. Vamos à conta. D22 é 3 vezes I. Quem é o I? Primeiro número. Menos 2 vezes J. 2 vezes quem é o J? Segundo número. Então, se era 3I menos 2J, então 3 vezes I menos 2 vezes J. Então, 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 2 é 4. 6 menos 4, 2. Então, vocês viram que a gente só teve que fazer conta quando era 1, ou seja, o I era igual ao J, e 2, quando o I era igual ao J. Quando eles eram diferentes, não teve conta, tá? Vamos para o nosso último elemento, D23. No caso, o I é 2 e o J é 3. 2 e 3. Quem é maior? É o 3, ou seja, a desigualdade, o sinal de desigualdade está virado para a direita. Então, o 2 é menor que o 3. Qual das três linhas se encaixa? Ó, 2 menor que 3 nessa daqui. Então, nesse caso, não tem que fazer conta, é só botar o número menos 1. Então, o teu D23 é menos 1. Então, ó, já construí a minha matriz. O primeiro elemento é 1, o segundo menos 1, o terceiro menos 1. Depois 2, 2 e menos 1. Concordo com vocês, né, que esse aqui não é tão simples quanto os outros, mas a ideia é, quando tiver uma chave com duas ou mais opções, é porque vocês têm que analisar o I e o J, ou seja, as posições. Aí não adianta. Primeiro analisa com calma para ver qual das três tu tem que usar e depois faz o cálculo, tá bem? Por isso que eu resolvi fazer o exercício 4 com vocês. Agora, o exercício 5 e o 6, eles são questões de Enem. Se vocês olharem e procurarem na internet, vocês vão ter essa resolução, tá? Tranquilo. Tudo que é questão de Enem a gente acha na internet, diferente das do PAV, que são mais difíceis. Então, é só pegar na internet, marcar qual é a certa e deu. A intenção aqui é que vocês saibam interpretar, porque isso não é uma questão difícil, não tem cálculos difíceis, o cálculo é bem simples, a interpretação é que tem que ter mais atenção, e não dá para perder esse tipo de questão no Enem, né? Então, o professor aplica durante 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Então, são 5 dias, são 5 alunos e são 4 questões, tá? Os resultados foram representados nessa matriz. Mas o que quer dizer essa matriz? Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5, lembra? Linha deitado, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Então, aqui vai ser os acertos da Ana, aqui os acertos do Bruno e assim por diante. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana. Então, coluna em pé. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O teste que apresentou uma maior quantidade de acertos foi aplicado na segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. O que eu tenho que fazer aqui? Então, a primeira coisa, vamos analisar. O que eu gosto de fazer aqui, ó? Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos. Então, eu boto o nome. Então, a primeira linha são os acertos da Ana, a segunda linha do Bruno, a terceira do Carlos, do Denis e da Érica.
enquanto que as colunas representam os dias da semana. Então, aqui seria de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta. O que eu quero dizer? Que a Ana acertou 3 questões na segunda, ela acertou 2 questões na terça, 0 questões na quarta, 1 questão na quinta e 2 na sexta. O Denis acertou 3 na segunda, 2 na terça, 4 questões na quarta, 1 na quinta e nenhuma na sexta, tá? Então, é importante vocês compreenderem isso. Aí ele pergunta, o teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, ele quer saber qual foi o dia que teve mais acertos, tá? Então, o dia que teve mais acertos, vocês vão ter que olhar, analisar o dia. Se ele tivesse perguntado quem acertou mais, tu ia analisar a linha, quem acertou mais. Mas ele falou, o teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na segunda, terça, ou seja, ele quer saber qual é o dia que teve mais acertos. Foi segunda, foi terça, foi quarta? Como é que a gente faz isso? Somando. Então, o primeiro dia, ó, foi 3, 3, 2, 3. Se você somar isso daqui, dá 11. Então, na segunda-feira foram 11 acertos. Na terça-feira, foram 10 acertos. Na quarta, foram 10. Na quinta, foram 10. E na sexta, foram 10. Gente, olha que barbada. Então, bastava tu entender que as linhas eram os acertos de cada cara, de cada aluno, então bastava tu anotar os alunos, e que as colunas, né, as colunas representavam os dias. Então, botar aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, primeira coisa isso é uma tabela sem as palavras. Lembra que eu falei para vocês que no início eu dava a tabela e vocês tinham que construir a matriz? Aqui foi o contrário, eu dei a matriz e tu tem que interpretar como uma tabela. Então, aqui seriam os acertos da Ana, do Bruno, do Carlos, Denis e Érica. E na vertical seriam os acertos que aconteceram na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ele quer saber o dia que teve mais acertos. Então, bastava você somar os elementos. No caso aqui, é a nossa segunda-feira. Isso foi uma questão que caiu no Enem do ano passado. Imagina, simplesmente somar os números. Então, é isso que eu digo para vocês, não dá para perder. Lembra que o Enem, assim como o PAV, é separado em questões de fácil, médio e difícil resolução. E se o aluno chuta e ele acerta as de difícil resolução e erra as de fácil, o algoritmo que corrige o Enem consegue perceber dessa maneira que o aluno chutou. Por isso que as questões fáceis a gente não pode perder. E muitas vezes o texto é longo, a gente já está cansado e não presta atenção, tá? Então, olhem, voltem e vejam como essa questão é simples. Em 2018, caiu uma questão do mesmo estilo, porém aqui ele já fez uma nomenclatura mais chata, ele botou A e J, I, J, que o aluno começa a ver e começa a se confundir, tá? Mas é o mesmo estilo da anterior. Confesso para vocês que não vinha caindo muito matrizes, tá? E aí nos 2 últimos anos caíram. Isso aconteceu também com o logaritmo, era uma coisa que não caía tanto e começou a cair. É como se fosse assim, a matéria tal não cai tanto. Aí parece que não cai tanto, aí eles vão lá e começam a botar, como quem diz, o pessoal não está estudando, então vamos botar, tá? Então tem que se ligar nisso. Então vamos para de 2018. A transferência eletrônica disponível, que se chama TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos, ou seja, se eu tenho uma conta no Banrisul e eu quero transferir para o Joãozinho lá no Banco do Brasil, então eu vou fazer uma TED, eu vou transferir o dinheiro da minha conta lá para a conta dele, sem eu ter que pegar o dinheiro da minha conta, pegar o dinheiro vivo, ir lá e depositar na conta dele. Não, eu posso pegar pelo caixa eletrônico, hoje em dia até pelo celular, computador, eu posso ir lá, entro na minha conta, né, digo que eu quero fazer uma TED, boto o valor, os dados, e aí, automaticamente, sem eu ter que lidar com o dinheiro sai da minha conta e vai lá para a conta do Joãozinho. Isso se chama TED, tá, gente? Então, caso alguém não saiba, então, o TED é isso, é tu pegar o dinheiro de um banco e botar em outro banco, poderia ser até 2 contas minhas, então eu tenho uma conta no Banrisul e eu tenho uma conta no Bradesco, então eu vou pegar o dinheiro do Banrisul e vou botar no Bradesco. Isso é TED, é tu transferir o dinheiro de uma conta para outra. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, então ele chamou de banco 1, 2, 3, 4, 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A igual a A e J. Então, agora ele chamou a matriz de A, ele diz que os elementos são A e J, em que o I varia de 1 a 5 e o J de 1 a 5. O que quer dizer isso? O I é o primeiro número, é a linha. Então, ele quer dizer que tem 5 linhas e o J de 1 a 5 quer dizer que tem 5 colunas. Gente, é só isso. Então, para que ele botou isso daqui?
essa linha se ele deu a matriz, só para confundir o aluno que está lendo. Então, dizer que o I fica entre 1 e 5 quer dizer que o I tem 1, 2, 3, 4, quer dizer que a matriz tem 5 linhas. E que o J fica entre 1 e 5 quer dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Só isso. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000, transferida do banco I para o banco J. O que quer dizer isso? Que esse número aqui representa quantos milhões foi transferidos do banco I para o J, do banco I para o J. E quem é o I e o J, né, vão ser os números de 1 a 5, aí a gente vai analisar depois. Observe que os elementos A e I é igual a zero. O que é A e I? É quando os dois são iguais, tipo A11, A22, A33, A44 e A55. Por que isso? Porque TED é uma transferência entre bancos distintos, por exemplo, bancos diferentes. Se fosse transferência do Banrisul para o Banrisul, não é TED, é transferência entre contas. Se fosse do Banco do Brasil para o Banco do Brasil, também não é TED, é transferência entre contas, tá? Do mesmo banco. Essa última linha serve para alguma coisa? Gente, não serve para nada. Novamente, é só para confundir vocês. O que vocês tinham que saber aqui? Que isso daqui se refere aos bancos 1, então banco 1, 2, 3, 4, 5, banco 1, 2, 3, 4, 5. E que o elemento faz papel da transferência do banco I para o J, então, ou seja, do banco que está nessa linha para o banco que está na coluna, tá? Aí ele quer saber, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade. Então, a primeira coisa, o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações em milhão transferida do banco I para o J. Então, vocês têm que entender o que são os elementos. Então, o que seria o elemento A12? É a transferência do banco 1 para o 2. O que é o A51? É a transferência do banco 5 para o banco 1. Então, essa parte aqui do banco I para o J é muito importante. O que eu estou dizendo, gente, com isso? Eu estou dizendo que o primeiro aqui, que é a linha, é o que transfere, e o segundo, que é a coluna, é o que recebe, tá? Então, aqui, esse seria o banco 1, aqui seria o banco 2, banco 3, banco 4, banco 5. Então, a linha é quanto o banco 1 transferiu. Aqui é quanto o banco 2 transferiu, o banco 3 e assim por diante. Porque a gente está transferindo do I para o J, então a linha transfere para a coluna. E se vocês fossem analisar a coluna, é o que o banco 1 recebeu, o banco 2 recebeu, o banco 3 recebeu. Então, no caso aqui, esse 2 aqui seria o que o banco 1 transferiu para o banco 2. Esse 3 aqui, é o que o banco 5 transferiu para o banco 1. Tá? Então, isso que é a pegadinha aqui, que o anterior foi mais fácil. Então, quando eu digo que é uma transferência de I para J, eu digo que seria da linha, tá, para a coluna. Então, esse elemento aqui, 2, ele está em qual linha? Na 4. E ele está em qual coluna? Na 3. Então, o banco 4 transfere para o banco 3. Como ele quer saber o banco que, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade, ele quer saber quem mais transferiu, quem é que transfere, não é a linha? Então, a gente tem que somar as linhas. Então, o banco 1 transferiu 6 milhões, o banco 2 transferiu 3 milhões, o banco 3 transferiu 5, o banco 4 transferiu 4 e o banco 5 transferiu 5 milhões. Então, novamente, como a transferência é de I para J, quer dizer que a gente analisa em linhas, porque o I transfere para o J. Se ele quisesse saber o banco que mais recebeu, vocês teriam que analisar de que maneira? Aqui na vertical, porque aqui é o que recebeu. Então, novamente, isso daqui é o que o banco 1 transferiu para o 1, o que o banco 1 transferiu para o 2, o que o banco 1 transferiu para o 3, o que o banco 1 transferiu para o 4 e o que o banco 1 transferiu para o 5. Analisando em linha. Se a gente fosse analisar em coluna, aqui é o que o banco 1 recebeu. Zero aqui seria o que o banco 1 recebeu do 1, o que o banco 1 recebeu do 2, o que o banco 1 recebeu do 3, o que o banco 1 recebeu do 4 e o que o banco 1 recebeu do 5, tá, gente? Então, isso daí é a questão que vocês mais têm que ter atenção, porque eu poderia ter cobrado de duas maneiras. Quem transferiu ou quem recebeu. Como eu queria transferência, quem transfere é o I, então eu tinha que analisar as linhas,
tá? Então, no caso aqui, nós temos que o banco que mais transferiu foi o Banco 1, com 6 milhões. Então, vocês podem ver que em relação a de 2018, a de 2019, a de 2019 foi mais simples, né? Porque não tinha tanto que analisar de I para J, né? Como é que era a transferência, era mais tranquilo. Mas, mesmo assim, se vocês lerem com atenção, né? Souberem interpretar essa parte genérica, como eu disse para vocês, o que é o I, o que é J, vocês vão ver que vai tranquilamente. E era isso, pessoal. Então, bons estudos.